E aí pessoal, tudo bom com vocês? Tô aqui mais uma vez, falei que ia gravar mais vídeos, mas não deu, não tem como, não tô tendo tempo, porque não é só gravar, eu tenho que gravar, conferir se eu não falei nenhuma besteira, porque acontece, né? Se retratar na sala de aula é mais rápido do que se retratar no YouTube, porque fica gravado e um monte de gente vem atacar, inclusive tem gente já falando besteira nos meus vídeos e outras coisas, então não deu. Mudei de cidade, apesar do cenário ser o mesmo, mas eu trabalho numa cidade e só quando eu tenho tempo eu venho aqui. Então meio que não dá tempo. Passo a semana toda lá e venho pra cá no fim de semana. Então assim, bem corrido. Gravei o vídeo sobre o PND, a parte 2. Editei o vídeo e eu tava muito exaltado, muito zangado com a situação, então eu acabei não postando. Não vou postar. Talvez eu fale do PND mais à frente, mas não daquela forma. Ainda concordo com o que eu falei no vídeo, não mudei, mas não tá do jeito que eu gostaria pro meu canal. Eu vou falar nesse vídeo sobre uma coisa que aconteceu, que é o seguinte. Um professor postou um tempo atrás uma estrutura química e perguntou se ela era saturada ou insaturada. E é um conteúdo básico da química orgânica do ensino médio, tipo, nossa, tradicionalzão mesmo, dos iniciais. E gerou uma certa discussão, saturada ou insaturada. Algumas pessoas responderam saturada, outras insaturadas. E aí meio que a resposta do professor não foi o que normalmente a gente responde. E aí uma professora gravou no dia de hoje, inclusive, um vídeo concordando com ele, explicando o ponto de vista dela, mas assim, sem referência, sem explicação didático-científica, por assim. Mas foi só um reels do Instagram, então ótimo, coisa rápida. Porém, entretanto, todavia, ela passou essa informação. Professor de cursinho, inclusive, deve ter um cursinho, deve ter bacana, não sei, eu não conheço o cursinho. Se ela quiser me patrocinar o cursinho para mim estudar, né? Eu gosto de estar estudando tudo. Seria interessante. Mas isso gerou uma discussão num grupo de química que eu faço parte, que inclusive é da Universidade da Química, lá do Antônio Florencio, canal maravilhoso de química, principalmente para o superior. E aí essa discussão gerou uma discussão sobre se é saturada ou insaturada. Não estou aqui para atacar a professora, nem o professor que disse a resposta deles. Longe de mim. Também não estou aqui para ser atacado. Eu vou dar minha visão, meu posicionamento. Se eu estiver enganado, me refutem com artigos, com livros. Não tenho problema nenhum em me retratar. Isso é ciência. Eu estou aqui para aprender. A gente não pode ser detentor de tudo. Eu não sou o detentor do saber químico. Então eu não sei toda a química. O que eu falo é o que eu estudo, então pode ser que eu não estudei o suficiente para passar informação para vocês, mas eu vou passar a minha visão sobre o ocorrido, sobre essa estrutura, se ela é saturada ou insaturada. Então eu não sou o doutor químico, eu não sei de tudo sobre química, gosto muito da química, mas estou aqui também para aprender, certo? Então é isso que a gente vai tratar no vídeo de hoje, estrutura saturada ou insaturada, conforme essa discussão que ocorreu hoje. Mas antes disso, quero mostrar para vocês um livro que eu comprei, 2 na verdade. Eu comprei este livro, Química Ciência Central, é um azulzinho, né? Ele é bacana, do Brown. Ótimo livro para Química Geral. E comprei a nova versão dele também, o amarelão aqui, 13ª edição. Já é muito maior, mas é o mesmo conteúdo. Em si, a princípio é o mesmo conteúdo. É um ótimo conteúdo, gosto muito deles. O azul é para doar, né? Já tem uma pessoa que vai ganhar esse livro. E aí tá aí esses livros maravilhosos. Mas vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Então, a molécula é saturada ou ela é insaturada? Então vejamos aqui. A molécula em questão é essa molécula aqui. Então, normalmente, o que a gente aprende na escola é que a saturação da cadeia carbônica ocorre quando temos ligação entre carbonos. Desculpe a letra, porque eu estou sem mesa digitalizadora, como eu falei. Eu estou sem estrutura aqui, sem fone de ouvido, sem microfone. O áudio está saindo pelo celular ou pela webcam, não sei ainda. Não sei ainda porque eu não editei e tudo mais. Então, eu vou pintar aqui com o mouse. Então, normalmente, isso aqui a gente chama de insaturada, certo? E as saturadas são só ligações simples. É assim que a gente aprende na escola, foi assim que eu aprendi, talvez foi assim que você aprendeu. E aí, a gente coloca o seguinte, quando é simples, a gente coloca o AN pela regra, o EN quando é dupla, e o IN quando é tripla. Isso segundo aí o PAC, a União Internacional de Químicos, né, que ela dá nome a tudo, que ela bota suas regras. O que acontece? Então o professor coloca essa estrutura lá, e ele pergunta, saturada ou insaturada? A priori, ou seja, primeiro momento, você vai dizer, não, ela é saturada.
Por que ela é saturada? Porque a ligação dupla que ocorre aqui não é entre carbonos. Foi assim que você aprendeu, foi assim que eu aprendi, é assim que era para eu ter gravado o vídeo de química orgânica, estou devendo para vocês, né? Mas essa aqui seria a resposta. Contudo, entretanto, todavia, o professor fala que ela é insaturada. Olha lá. Então ele simplesmente coloca insaturada, o dele foi uma foto, não foi um vídeo, certo, gente? E aí entra o questionamento. Ela é saturada ou insaturada? Aí a professora faz um vídeo explicando que a gente aprendeu de forma errada, os professores, na maioria das vezes, ensinam de forma errada, os livros didáticos estão de forma errada. Então, assim, ela jogou aqui uma bomba para nós. Então, assim, eu não tenho nada a ganhar com esse vídeo. Se eu estiver certo, vai mudar nada. Agora, se eu estiver errado, vou ser crucificado, mas, como eu falei, estou aqui para aprender, me corrija o retrato. Mas ela jogou uma bomba. Será se eu aprendi de forma errada toda a minha vida? Será se eu estou ensinando de forma errada? E aí, um colega coloca no grupo essa estruturazinha aqui, com a mesma indagação pra gente, que foi o que gerou a discussão. Então, quando tu vai analisar, a primeira coisa é que isso aqui não entra na saturação da nossa estrutura. Que a saturação que a gente considera é a saturação na cadeia carbônica. Então, isso aqui está fora da cadeia. Então, princípio, isso aqui está errado. Só que aí tu vai analisar essa, e de acordo com o professor e com a professora, isso aqui é uma cadeia insaturada. Bom, a justificativa dela tem relação sobre a quantidade de ligações, se dá devido a uma explicaçãozinha que tem nos livros do superior, que é quando você não tem a ligação total dos hidrogênios que deveria ter. Então o carbono, que ó, ele seria saturado porque todas as ligações aqui do hidrogênio. Se eu tiro uma aqui, ele tem que fazer uma dupla com alguém, então isso cria uma saturação, algo do tipo assim. A explicação dela foi bem breve, bem rápida. Não vamos focar nessa explicação. Então ela diz que essa molécula ela é insaturada. Bom, ao meu ver, ela é saturada. Eu separei alguns textos para vocês de referência para justificar o porquê que eu acho que ela é saturada. Novamente, se ela for insaturada, me tragam artigos, me tragam livros que eu retrato sem problema algum. Então o primeiro livro que a gente tem é Química Orgânica aqui da Paula Bruce. É um livro de química do superior, certo? E esse livro ele tem em português, mas eu tenho aqui a versão em inglês dele. E aí ele traz esse texto aqui, ó. Eu não coloquei a página de onde tem essa referência porque eu achei lá no capítulo onde fala sobre lipídios e não tinha página, inclusive. Tinha só seção, alguma coisa assim. Mas ele traz esse trecho aqui que eu já deixei grifado para vocês. Em tradução, significa o quê? Os ácidos graxos podem ser saturados com hidrogênio e, portanto, não possuem ligações dupla carbono-carbono. Ou insaturados possuem ligação dupla carbono-carbono. Os ácidos graxos com mais de uma ligação dupla são chamados de ácidos graxos poliinsaturados. A única menção que a Paula Bruce fala sobre saturação e insaturação, sobre carbono-carbono exclusivamente, né, é essa, que a saturação ocorre carbono-carbono. Outros momentos do livro ela fala sobre insaturação, mas não cita o que é saturado, o que é insaturado na concepção. Então, já tem aqui esse detalhe. Ela não deixa explícito essa questão. Tem outras coisas, gente. Cuidado, não confundir com grau de insaturação. Se eu for olhar essa estrutura aqui, eu posso avaliar o grau de insaturação com base nisso aqui, ó, nessa dupla oxigênio, nesse nitrogênio. Então, esse átomo aqui, ele está saturado ou insaturado? De forma isolada. Quando eu falo da cadeia carbônica, não existe uma determinação por Paula Bruce dessa forma. Então, o que nós temos é dizer que, nos ácidos graxos, a dupla ligação da saturação ocorre entre carbonos. Ponto final. Aí eu trago outro livro, que é a Química Orgânica do Claydon, que eu acho maravilhoso, um livro de Oxford, que ele traz lá na página 32 o seguinte. Essa pequena imagenzinha que está no canto, certo? Não está no texto principal. E aí eu explico o porquê. Quando você vai para a Química Orgânica do superior, espero que você já sabe da nomenclatura, já reconheça as estruturas. Então, ele não vai focar em coisas triviais. E aí a tradução livre diz o seguinte: átomos de carbono saturados e insaturados, em um alcano, cada átomo de carbono está ligado a 4 átomos, carbono ou hidrogênio. Eles não têm potencial para formar mais ligações e, portanto, é saturado. Em alcenos, o átomo de carbono compõe a ligação C-dupla. Estão ligados apenas em 3 carbonos. Eles ainda têm potencial de se ligar a mais um átomo, portanto, são insaturados. Então ele coloca a representação aqui dessa dupla,
certo? E aí lá no grupo, um colega questiona o seguinte, pô, mas tu tá falando aqui nos alcanos, são hidrocarbonetos, e lá na nossa estrutura não é um hidrocarboneto, tem uma presença do nitrogênio, já que eu vou chegar lá, jovem gafanhoto. Então, a menção aqui do Kleiden é a dupla ligação. E aí, Kleiden traz novamente uma outra menção na página 34, no termo saturado, né? Então, termos gorduras saturadas, que também tem relação com a química, são familiares, né? Se refere ao fato do grupo R serem saturados, sem ligações duplas, entre carbonos. Então, ele não fala sem ligações duplas, ele ressalta a presença de carbonos, ou insaturados, contendo ligações duplas, carbono, carbono. Então, por que ele não considera qualquer ligação dupla? Ah, mas lá nas gorduras não tem nitrogênio. Pô, mesmo assim, ele coloca dessa forma. Então, assim, também o Kleiden fala sobre uma abordagem que a gente conhece, carbono-carbono. Então, saca só, já temos algumas referências que traz dessa forma. E aí, na Química Orgânica, também do David Klein, na página 614, ele traz um textozinho também sobre isso. E ele fala o seguinte: segundo composto, né, é chamado de cetona conjugada insaturada. É insaturada devido à presença da ligação C dupla aqui, ó. Veremos mais sobre essa terminologia posteriormente no capítulo. Posterior no capítulo ele fala somente essa dupla ligação, então nada que afete pra gente. E é conjugado. E é aí que ele traz as ligações pi e sigma, que aí alguns livros tratam, né, sobre, é porque precisa fazer uma ligação sigma, ou precisa fazer uma ligação pi. Então, uma termologia para saturação lá, mas, ele coloca e é. Então, a conjugação dele com base na ligação pi e sigma. Então, no primeiro momento, Klein também, Klein ou Clay, eu não sei como vocês pronunciam, ele coloca que a presença de ligação dupla entre carbonos. E aí o que acontece? Toda essa discussão, ela é pautada sobre nomenclatura também. É estrutural? Classificação é estrutural, é classificação. Mas quem dá a nomenclatura, que é uma forma de você analisar a estrutura química do composto, é a IUPAC. Então a nomenclatura orgânica da IUPAC, esse arquivo aqui é de 2013, ela traz, e eu achei junto com um colega Júnior, né, lá no grupo da Universidade Química, uma situação. Lá na página 527, no meu documento, na dele está do 524, não sei o porquê, mas é a mesma parte. Essa estrutura. E aí tu olha para essa estrutura aqui, a saturação ou insaturação se dá aqui. Então quando eu coloco aqui, ninguém nunca questiona. Mas o problema da estrutura lá dos professores é o quê? É que ela tá bem aqui no meio, entre carbonos. Quando tá no final, ninguém questionou. Mas aqui, ela já tem uma diferença, né? Então aqui não afeta em nada, eu tenho um an. Por quê? Lembra? An, em, in, para ligação simples, dupla e tripla? Pois é, então aqui hexan significa que a estrutura principal, minha cadeia principal, ela é o quê? Um hexano. Ok. O que é que isso tem a ver? Olha aqui, jovem gafanhoto. Essa estrutura aqui, onde é que está presente o nosso nitrogênio? Bem aqui. E olha a dupla ligação. Opa, então ela é insaturada? Bom, não sei. Olha aqui a nomenclatura oficial. Metiletanamina. Ou seja, ele considera a cadeia principal etan. An simples. Então é um etano. E a amina aqui, a imina, né? Ela é somente a função. Então, nessa consideração que eu discuti com meus colegas, e graças a Deus eu sempre tenho dúvidas ou questionamentos, eu discuto com meus colegas, não sou sozinho, é isso, não. A gente entrou num consenso que isso aqui é saturada. Então, o nitrogênio aqui, essa função imina, não entra na saturação. E tu vê aqui, como a IUPAC considera isso aqui não é um etil, etilendeman... o nome tá muito complexo. Etanamina. E nem, o N aqui, etil-idene metilamina. Então ele já coloca essa situação, desconsiderando o N, que é da nomenclatura, considerado apenas o AN. E aqui nós temos outro, metanamina. Certo? Então, segundo a IUPAC, na nomenclatura a gente considera dessa forma. Então, é nessa forma que a gente analisou. Porém, entretanto, todavia, não achei só válido isso. Busquei na literatura, na própria IUPAC, qualquer menção sobre insaturação.
Quando tu busca nesse livro aqui, certo? Tu acha 14 palavras chamadas insaturação, né? 14 resultados. E nenhum dos resultados apresenta, de fato, algo direto sobre o assunto. Aí, lembra que o colega lá falou, ó, na presença? Ok, eu achei um artigo de 2013 que ele fala sobre insaturação de compostos nitrogenados com nitrogênio, que ele mostra aqui, ó, um nitrogênio bem aqui com a dupla. Se fosse isso, ele colocar esse composto é insaturado. Eu ficaria satisfeito. Ótimo, ele é insaturado, mas não. Toda menção de insaturação que tem a presença de nitrogênio também tem isso aqui, ó. Aí, quem me diz que o autor está tratando sobre a dupla ligação do nitrogênio e não essa dupla ligação aqui? Não existe menção alguma diretamente sobre essa dupla do nitrogênio, até onde eu encontrei. E aí eu trago aqui, que foi uma atualização da nomenclatura da química orgânica, né? E aí ele traz só menção sobre a insaturação sendo M. Em momento algum ele trata, e esse é um problema da IUPAC, ela não é direta, ela não trata tudo que é saturação é assim, tudo que é insaturação é assim, certo? Ela não trata de forma direta. Mas eu tenho um exemplo que eu falei para vocês. Aqui, ela coloca os locais de insaturação. Então aqui nesse documento tem essa estrutura que fala sobre a insaturação. Então tu percebe aqui uma insaturação entre carbonos, né? E ele representa aqui as duas, ó, em vermelho e em azul. Show de bola, nenhuma discussão, tá ok. Porém, entretanto, todavia, ela coloca esse prefixo aqui nessa situação aqui. Então tu tem uma dupla aqui, ó, aquilo que a gente questionou, do nitrogênio. E aqui também. E coincidentemente, ó, em vermelho e em azul. Porém, novamente, olha a presença da dupla entre carbonos. Me diga se dá para ter uma resposta exata de que a insaturação está no nitrogênio. Não tem como. Os exemplos que eu achei sempre se tratam de questões, ciclos que apresentam o nitrogênio e o carbono. Então a gente volta lá no início. Essas duas estruturas, elas são saturadas ou insaturadas? Na minha concepção, na minha busca, e não foi uma busca rápida, gente. Desde 3 horas, já são o quê? Quase 9 horas da noite. Eu estou buscando literatura para responder isso. Isso não é insaturada. A resposta correta é saturada. É uma cadeia saturada. Agora, se for analisar grau de insaturação, insaturação do átomo é outro quesito, é uma coisa muito acima. Tem, inclusive, saturações alfa-betas, insaturações alfa-beta, por exemplo, e não cabe nada ao que a gente quer. Então, esse é um conteúdo de química do ensino médio. Não acredito que o Enem vai buscar uma questão tão chata quanto isso. Principalmente que o cara que criar a questão, ele não vai querer ter controvérsias. Então, assim, os colegas colocaram, é uma discussão trivial, isso é saturado e ponto final, mas eu achei bem interessante trazer aqui para vocês. Então, concepção final, ela é saturada. Não achei literatura que mostre que isso aqui conta como insaturação. Não achei artigo. Novamente, não sou detentor do saber da química, não sou senhor da química, nem nada do tipo, mas é o que encontrei. E se eu estiver errado, não tenho problema nenhum em me retratar, trazer aqui a informação correta para vocês. Isso é ciência, é discussão. Então, se aparecer uma nova nomenclatura, ou um artigo que fala, ou uma nova mudança, eu venho aqui e faço um vídeo mostrando para vocês. Então, até o momento, a nossa estrutura é saturada. A professora pode ter cometido um equívoco, não sei, pode ter interpretado de outra forma. Então, é isso, galera. Foi um vídeo longo, apesar de que eu queria que fosse curto, mas é isso que eu tenho para falar para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.